Olá, Picasso não foi apenas um cubista, ele participa de outros processos criativos importantes na arte moderna. Um deles é uma fase neoclássica após o cubismo. Estamos na época da Primeira Guerra Mundial. Picasso se envolve com o meio artístico em Paris e se casa com uma bailarina russa chamada Olga. Veja uma pintura dela aí. Nem parece Picasso, obviamente, não é? Mas é uma pintura a partir de uma fotografia dessa bela bailarina russa, que foi a sua esposa que lhe deu o primeiro filho, que ele então se dedica a um novo processo, mais palatável talvez, no contexto da Primeira Guerra Mundial. Época difícil, de vendas difíceis para a arte e para tudo, não é? No caso, esta pintura pode parecer um tanto uma convenção antiga, um retrocesso, mas observem que temos aqui ainda o mesmo processo de admiração de Picasso na obra de Cézanne, como é o caso desta Madame Cézanne aí, vejam, a cortina ou o desenho da poltrona em Picasso, o mesmo interesse, a mesma homenagem. Mas, obviamente, é muito diferente do que Picasso fez no primeiro momento das vanguardas do cubismo, né, das vanguardas artísticas da arte moderna. Vejam aí essa, então, pintura A Mulher com Leque, lá de 1908, parece um tanto diferente, não é? Bom, mas há muita inovação moderna também nesses retratos dessa fase da época da Primeira Guerra Mundial. Vejam, por exemplo, nesse nu, que é uma banhista, a época do casamento dele ainda com a Olga, Picasso está envolvido claramente com uma paixão por essa bailarina, a mãe do seu filho, um conceito tanto familiar, né? Mas também na época o interesse de Picasso pela arte clássica italiana, época que ele vai até a Itália com um grupo dos bailarinos do Diaghilev, ele se torna um cenógrafo desse grupo, e ele então conhece a pintura de Piero della Francesca, um artista matemático lá do século XV, um artista renascentista. Vamos tentar entender isso. Mas observe que nesta fase, portanto, Picasso está voltando-se para o processo da arte clássica, a arte renascentista, essa coisa solene dos nus, do claroscuro eficiente. E são pinturas que parecem mais reproduções de estátuas, né? Ela é estatuesca, como se essas figuras fossem marmóreas, né? Solenes. O cubismo trabalhou também com figuras de mulheres assentadas em poltrona, mas num processo quase abstrato de geometria, de articulação de estruturas formais ou rítmicas, que já explicamos a vocês, não é? Parece agora muito diferente, mas vejamos que, eu repito, Picasso tem muito mais um interesse pela família, por processos de convívio, talvez pelo gosto da própria esposa, não é? A russa Olga. Ele se dedica agora a esses temas tão mitológicos até, como aqui uma Vênus com o Cupido, uma coisa assim, ou essa outra pintura também dessa fase dita neoclássica. Mas Picasso está conhecendo nesse tempo uma nova vanguarda parisiense chamada surrealismo, que iremos tratar logo adiante. Por surrealismo podemos entender uma pintura um tanto de sonho, uma revelação de formas estranhas à realidade do cotidiano, como essas mulheres tão pesadas correndo numa praia, como numa visão de sonho realmente, não é? Bom, nesse período, Picasso revela alguns traços da sua personalidade um tanto erótica, não é? Vejam, por exemplo, algumas naturezas mortas, parecem arte acadêmica, um tanto talvez influenciada pela modalidade da pintura de Cézanne ainda, também como essas pinturas, essa natureza morta com frutas de Cézanne, lá do final do século XIX, mas há algo erótico, algo estranho nessas pinturas que podemos já entender como processos do surrealismo, que será a terceira grande fase de Picasso que iremos explicar. Mas antes, vejam bem, essa fase de Olga, da família neoclássica, como chamamos, estatuesca, de figuras um tanto solenes, marmóreas, elas descendem
do interesse de Picasso, quando então no Museu do Vaticano ele conhece a obra dos renascentistas. Vejam que o processo de entendimento de arte como formalismo é a mesma coisa do cubismo, como nessa comparação. Mas agora a admiração dele por Piero della Francesca, esse artista renascentista lá do século XV, um matemático inclusive, que pintava solenemente figuras bem compostas no espaço, como estátuas pétreas, né? Estátuas de mármore. Esse é o interesse de Picasso nesse momento. Vejam que a relação é bem explícita, como aqui também, não é? A própria cena, o próprio tema se torna pastoral ou mitológico, como a flauta de Pan, não é? Esses dois rapazes parecendo figuras saídas de uma cena mitológica, não é? Do mesmo modo, esta pintura de Piero della Francesca, o Batismo de Cristo, tem a mesma solenidade, o mesmo processo clássico estatuesco. Por isso, essa fase de Picasso é tida como a fase neoclássica, quer dizer, um retorno ao processo clássico. Mas Picasso é um construtivista, ele nunca faz a sua pintura meramente por narrativa, não é? Há algo solene também, algo pétreo nas suas pinturas dessa fase, coisa que ele pode muito bem mesclar aos processos do cubismo na mesma época. É o caso, por exemplo, desse momento que Picasso, então, mescla tanto a fase cubista, como vocês veem à esquerda, quanto também o neoclassicismo. Aqui o retrato do seu filho, Pablo, o primeiro filho dele. Mas voltando à questão de sonho, de surrealismo, né? Surrealismo quer dizer realidade superior, coisa que iremos explicar em nossa terceira parte da obra de Picasso. O entendimento desse processo surrealista envolve realmente uma pintura enquanto livre, em automatismos psíquicos, como uma criança desenhando. Esta pintura, por exemplo, a dança, de meados da década de 20, traduz Picasso no centro dessa ideia de arte surrealista, de arte criada pelo ato dinâmico do inconsciente, como uma criança desenhando, não é? Aqui essas figuras, essas bailarinas que saltam livres no espaço, um espaço ainda um tanto cubista, como irei explicar, parece algo um tanto infantil. E realmente, da fase neoclássica para essa fase surrealista, Picasso entra num universo de processos infantis até. Ou seja, ele pinta como uma criança pintando. Se alguém dizer, poxa, Picasso pinta como uma criança, isso seria um elogio, porque as crianças criam intuitivamente. Elas pintam por intuição e não por processos intelectuais conscientes. O surrealismo, que iremos explicar na terceira parte de nossa aula, cria a partir de processos inconscientes, de processos automáticos, coisa que qualquer um de nós pode pintar, né? Nem precisa ser um grande conhecedor de pintura. É esse o intuito de Picasso na sua terceira e grandiosa fase, o surrealismo, que iremos explicar logo mais.